pouco essa tendência, né? Quando você fala de biodinâmica é crítica, e quando você fala de sociocultura pedagógica é defesa, é vítima, não sei o quê. Mas que a área de sociocultura pedagógica tem um sério problema, porque muitos colegas que vão para as humanas não voltam, né? Esquecem seus objetos de estudo no meio do caminho, né? Esquecem a educação física como uma prática pedagógica. E do meu ponto de vista é isso que vai tensionar, digamos, e dificultar esse coletivo, né? Inclusive no interior da pós-graduação. Às vezes a gente não tem amigos, digamos assim, não tem uma força que se une para pensar uma política, para pensar uma intervenção mais induzida, digamos assim, mesmo no âmbito da pós-graduação. Mesmo dentro da pós-graduação, a gente está se brigando, né, por pequenos espaços, pequenas coisas, mesquinharias, né, quando na verdade a gente deveria digamos, abdicar desses detalhes, né? E eu vejo isso muito presente nas áreas biológicas, né? Muitas vezes eles deixam as diferenças para se juntarem e pensar em intervenções e proposições mais eficazes, digamos assim, nesse campo de forças e lutas, né? Isso é minha impressão também, né? Eu tenho reflexão disso, né? O próprio CBCE teve um momento do CBCE que tu entrar em determinadas salas, se tu não tivesse algumas palavras-chave, expressões-chave dos teus trabalhos, tu não poderia ser aceito, né? Eu me lembro de um milhão de exemplos. Eu vejo uma aluna mestranda apresentando um trabalho e citou o Norberto Bobbio, né, sobre democracia e política pública. Ele levantou um professor doutor, lá, um doutorando. Tu não pode estar Bobbio, porque Bobbio é liberal. Você vai, não, está certo, tem razão. Não, tem razão. Eu olhei para uma colega, ela me olhou e saiu da sala, porque, quer dizer, se tu pega o Norberto Bobbio e ignora para discutir sobre a democracia, e não, um palavrão, então, idealista, fenomenológico, virava um adjetivo em alguns momentos, né? E daí complica, né? E isso é no nosso campo, isso é verdade, eu concordo contigo, né? No campo sociocultural, esse diálogo é duro, né? Agora melhorou um pouco. Eu acho que uma das coisas que eu acho que mudou, não sei se eu estou enganado, eu diria que não faz muito tempo, talvez uma década para cá, 15 anos para cá, que a educação física do campo sociocultural tem feito mais trabalhos empíricos, assim, de ir para campo, de dialogar com dados de campo, né? Até então ela era muito ensaísta, assim, né? Então o ensaio abre espaço para muita coisa. Então os debates eram ensaístas no sentido de reflexões muito importantes, muito legais, partindo de, às vezes, debates até filosóficas muito boas, etc., mas que não davam conta da realidade, de algumas coisas da realidade, né? E acho que alguns trabalhos as pessoas começaram a ir para o campo, a fazer trabalhos mais empíricos e desconstruir algumas verdades estabelecidas há muito tempo. Verdades essas que, em alguma história do meu campo, por exemplo, que eu estudo mais, que é o esporte, teve um momento que, eu não lembro de alguém ter escrito isso, mas no corredor da educação física faltava dizer: esporte não pode acontecer nas aulas de educação física, porque esporte é fruto do capitalismo, porque é ideologia dominante, porque tal. Isso existiu. Nós vivemos isso. E nós vamos tratar todas as pessoas que estão praticando esporte em espaços informais, não tem noção do que estão fazendo. Enquanto vai a campo, mais a ver, as pessoas são muito mais espertas, reflexivas, né? Cara, eu estou aqui do meu ponto de vista, né? Que é olhar a cultura a partir dos indivíduos do campo. Tá? E eu acho que isso contribuiu bastante. As pessoas começaram a ir para o mundo real, entre aspas, essa palavra, mas ir para o mundo e olhar para o mundo e dizer coisas para a academia, né? Teve um artigo que eu publiquei, que a última frase que eu usei foi assim, mais ou menos assim, que a gente deveria olhar para essas coisas que acontecem na vida cotidiana e tentar aprender com elas, né? E a gente não estava disposto a aprender com elas. Então, e acho que até o avanço que a educação física nesse campo assim, da aproximação das ciências humanas e sociais e mais
metodologicamente falando, de fazer mais científico no sentido de ir a campo e tal, mudou um pouco, vem mudando um pouco essa realidade. As pessoas têm tido argumentos para dizer, não, só um pouquinho, é muita força para o filósofo, eu não estou criticando os filósofos, mas às vezes o filósofo tem força demais, não consegue dar conta da realidade. E às vezes o trabalho empírico é importante para dizer, não, só um pouquinho, vamos mediar um pouco isso. Acho que isso foi um avanço. Pessoas que há 10, 15 anos atrás tinham altíssimas críticas ao esporte, estão falando outras coisas. E reconhecendo, pô, é mesmo. Os seres humanos não são débeis mentais. Estão lá, estão ressignificando as coisas, estão fazendo críticas. As coisas interessantes que acontecem. Toda a discussão do esporte era esporte e alienação, essa relação que nós tivemos todo esse período que tem vindo com a ditadura, etc. Eu lá em Portugal, no meu trabalho de campo, eu fui fazer um trabalho de campo com um grupo de homens velhos não, mas idade mais avançada, que jogavam futebol na praia. E o primeiro trabalho de campo que eu fui, era um dia de festa deles. E os caras me autorizaram a ir na festa. O presidente do grupo não pode ir na festa. E eu fui na tal festa, que era o final do ano deles. Bebem muito, comem muito, está tudo depois do jogo. E deles, esse presidente do grupo disse quem eu era, um brasileiro que está querendo pesquisar e quer pesquisar o grupo. Daí, tá. Eu estou lá bebendo vinho e todos queriam conversar comigo, contar coisas. Daí veio um cara na direção, para na minha frente e disse a seguinte frase: eu quero dizer uma coisa, eu fui o responsável pela democratização desse grupo. Eu fiquei para trás. Era o oposto da discussão do esporte e democracia, e sai de um indivíduo, homem trabalhador de fábrica, assim, aposentado já parece. Como isso? Eu vivi a ditadura portuguesa, onde as coisas todas eram de cima para baixo, para lá. O nosso grupo era da mesma ditadura portuguesa. Era tudo de cima para baixo, tinha 2 caras que mandavam no grupo e tal. Quando a ditadura acabou, nós trouxemos valores democráticos para dentro do grupo. Fizemos eleições diretas, contou toda uma história, eu fiquei parado ouvindo, cara. O oposto da discussão, no espaço do lazer, da brincadeira e tal, está lá todo um debate sobre o que está acontecendo na sociedade. Foi um exemplo, mas eu tive outros inúmeros exemplos depois de coisas como essas. Né? E quando a gente fala para as pessoas, não, mas isso é uma coisinha. Não é. Não é. As pessoas estão olhando, estão refletindo no mundo. Eu acho que todas essas posições críticas que nós tivemos, e temos que ter, agora o nosso foco é um deles, é o foco dos projetos sociais. Né? Então a gente está criticando muitos projetos sociais. Eu sou muito que faça crítica. Essa lógica meio até chantagista do projeto social. Mas a gente já faz com mais cuidado. Quando tu vai para o campo e tu vê um homem que diz como o projeto social foi importante para a família dele, o filho dele, quer dizer, ninguém vai dizer que o projeto social tira as crianças da rua. Mas a gente também não vai botar a criança fora com água suja. Vamos encerrar aqui. Acho que eu sou bem mais do que a revista Movimento. Só, viu, Stiglitz, tem uma história que o diabo estava numa semana muito ocupada, um fluxo muito grande de gente. Aí chegou na frente dele e falou: senhor, o que fez? Eu fui editor de revista. Então pega aquela fila ali. Ali é editor de revista, coordenador de pós-graduação, chefe de departamento. O lugar mais quente do inverno. Não, mas não é fácil, não é fácil. Mas eu queria mais essa tua foi uma boa maneira de encerrar a nossa conversa. Você vai usar um consolo, assim, mais ou menos. Não adianta, vamos nos botar nesse lugar aí. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da Universidade de